sejam todos muito bem-vindos ao podcast Movendo Ideias, o podcast que foi feito para você que deseja empreender. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, que será um momento muito especial, eu gostaria primeiramente de agradecer a vocês que nos acompanharam no ano de 2024. Nós chegamos ao episódio de número 10 e nesse decorrer das entrevistas, eu pude observar que os empresários e os empreendedores, eles têm uma chave em comum e eles falam que é sobre propósito. E em cima disso eu decidi mudar um pouco hoje. Nós traremos uma conversa muito especial para entendermos um pouco de propósito e de sentido para empreendimento e para as nossas vidas. Por isso, eu conto hoje com a presença do pastor Silvestre Borba, do Ministério Como Cristo. É uma honra recebê-lo aqui, pastor. Muito obrigado por esta oportunidade que o senhor nos concede para entendermos um pouco a respeito de propósito e como isso pode ser aplicado nas nossas vidas e nos nossos empreendimentos. Seja muito bem-vindo. Perdão, bom dia a todos. Com muita alegria, uma honra estar aqui. Primeiramente, ter esse bate-papo. Em segundo lugar, porque eu creio que aquele que nos conduz, ele vai ser glorificado. Muitas pessoas vai ser tocado com esse testemunho, com esse momento especial que vamos ter. Muito obrigado. Nesse decorrer do nosso podcast, já estamos no 10º episódio e hoje é a segunda temporada, o primeiro de 2025. Então, gostaria também de desejar um feliz 2025, que seja um ano de disruptura, um ano de inovações, um ano de novos projetos para todos vocês que nos acompanham. E espero nós podermos, através desse projeto, contribuir também com o desenvolvimento profissional de muitas pessoas e alcançar muitas pessoas. Pastor, quem que é o Silvestre Borba, antes do pastor do ministério? Silvestre de Borba era um jovem, depois se tornou um homem, uma trajetória bem triste. Antes de eu conhecer esse Cristo, a vida de violência, uma vida de briga, é que um dia, com 32 anos de idade, já casado, já com um filho de 10 anos, eu tive o privilégio, a honra, a oportunidade de conhecer um Deus chamado Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade. Eu tive o privilégio de ter esse encontro. E essa data, esse dia, nunca saiu do meu coração, da minha mente, dia 24 de fevereiro de 1998. Esse foi o dia que eu tive encontro com Cristo, foi um dia de uma transformação, não foi só uma mudança de religião, mas foi um encontro com o propósito de Deus para a minha vida. E a partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, nós estamos falando aí de 27 anos? Vai fazer agora 27 anos. 27 anos, dia 24 de fevereiro. Então, o senhor não é de um lar cristão evangélico? Não. Veio, converteu. E como poderíamos contar um pouco sobre esse processo de conversão? O que foi que motivou essa mudança e como recebeu essa presença de Deus que o senhor fala dessa transformação? Como foi esse processo? Então, Kennedy, a minha vida ela foi pautada em ensinos que as pessoas adquiriram de tradições das famílias. Então, eu nunca tinha não li a Bíblia, e para mim eu não gostava de cristãos. Servia Jesus Cristo, eu achava que Jesus Cristo era mais uma religião, e eu sempre fui contra as religiões. Então eu sempre dizia, eu tenho a minha religião e eu nunca vou mudar. Mas a partir que eu tive esse encontro, dia 24 de fevereiro de 98, a partir desse encontro, o outro dia, a minha vida já não foi mais a mesma. Eu tive um encontro não com uma pessoa uma vez chegou para mim, falou desse Jesus. Eu falei para ele, olha, você tem a tua religião, eu tenho a minha, então fica na tua que eu fico na minha. E aquela pessoa, ela falou algo para mim naquele dia, ele disse, olha, por que tu não fala, se tu tens uma religião, tu fala com Deus, por que não pergunta para ele? E aquilo me inculcou, aquilo ficou no meu coração, cada vez que eu ia fazer a minha oração, vinha isso no meu coração. E eu comecei a perguntar para Deus. Mas na minha mente, o Deus que eu conhecia é um Deus distante, um Deus que está lá no céu, que ele não fala com ninguém, que ele estava sempre pronto para jogar um raio na cabeça daqueles que não agradassem a ele. Então eu servi um Deus com medo. Mas a partir desse momento eu comecei a falar com Deus. Com a minha simplicidade eu dizia, Deus, se o Senhor tem verdadeiramente um caminho da salvação, me mostra. E a partir daquele dia, uma noite eu estava dormindo, era uma quarta-feira à noite, 2 horas da madrugada. E veio uma voz
uma luz do canto do quarto muito forte, e ela falou comigo, dizendo assim, ó, o caminho da salvação é esse caminho que estão pregando o meu evangelho. E ela falou 2 vezes e parou tudo, e eu fiquei acordado, eu não consegui dormir direito, mas eu não contei para ninguém. Fiquei só para mim, a única pessoa que eu contei foi para minha esposa. Achando que era um sonho. Achando que era um sonho, mas só que foi um sonho que eu nunca tive na minha vida. Com 32 anos, eu nunca tive um sonho assim. E eu continuei perguntando. Uma semana depois, de novo, quarta-feira, às 2 horas da madrugada, essa voz veio, a luz mais intensa ainda, e essa voz dizia assim, ó, o caminho da salvação é o caminho que estão pregando o meu evangelho. E sempre, essa pessoa no meu trabalho, ela sempre vinha conversar comigo. E ela sempre trazia um versículo da Bíblia e falava desse Jesus. E a partir desse dia eu conversei com ele, e aí ele falou, ó, Deus está falando contigo. E Deus, dificilmente ele fala 2 vezes, e ele falou 2 vezes. A partir daquele dia, eu tomei um propósito, eu quero conhecer esse Jesus. E aí eu ganhei um exemplar do Novo Testamento que se chamava O Mais Importante é o Amor. E eu comecei a ler. E a partir dali eu visitei uma igreja, né? E eu tive encontro com Cristo. Eu me lembro ainda o pastor que estava pregando, né? O falecido, em memória, o pastor Daniel Ienza, um homem que marcou a minha vida. E a partir daquele dia, minha vida, da minha esposa, nunca mais foi a mesma. Aham. Nós sabemos que o processo de conversão não é um processo fácil, assim. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa conversão e nesse processo de mudança que você superou, e especialmente na sua vida pessoal, assim? Então, a partir que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ter os ensinos, eu coloquei algumas coisas no meu coração, eu falei, é impossível algumas coisas eu mudar. Não tem como. E uma pessoa, estava conversando com essa pessoa que me acompanhava, ela falou, olha, existe uma pessoa que vai te ajudar. Mas quem? Ela já está aí contigo, e ela vai te ajudar 24 horas por dia. Se chama o Espírito Santo, que está habitando agora em teu coração, na fonte da tua vida. E ele fala com você, e você pode falar com ele. E a partir daquele dia, eu comecei a conversar com o Espírito Santo. E ele começou a me conduzir, e todas as coisas que não agradavam a Deus, que era hábito, que eu gostava de fazer, ele foi removendo do meu coração. Então, para mim, a conversão, ela foi algo leve. Foi algo que Deus vai trabalhando com o tempo, mas foi algo bem leve. De repente, eu fui olhando, e a palavra também foi muito importante, porque a palavra ela vai moldando o nosso coração. Então, eu comecei a ter essa prática de todo dia ter um contato com a palavra de Deus, porque até aquele momento eu comecei a conhecer que Jesus estava na palavra. E a partir dali ficou leve. Não teve um fardo de algumas coisas sendo impostas que eu teria que mudar, mas o próprio Espírito Santo foi conduzindo o meu coração, inclinando ele para as coisas de Deus. Aham. A gente tem visto bastante resistência, como o senhor falou. O senhor era um resistente à palavra de Deus, da forma que era colocado, da forma que chegava ao senhor a pregação do evangelho. E hoje a gente tem visto ainda muito essa resistência das pessoas, porque um prega de uma forma, um prega de outro, um traz uma doutrina de uma forma, outro traz outra. E a gente vê que hoje isso é um grande desafio para você levar a palavra de Deus. Como é que o senhor enxerga essa doutrinação? Como o senhor falou ali, que o senhor não teve essa imposição das coisas que deveria mudar, e isso foi leve porque foi da sua experiência pessoal. Como é que o senhor enxerga hoje nas instituições essas imposições de que você tem que largar dessa forma, você tem que mudar sua vida através da instituição e não desse conhecimento como o senhor teve? Você colocou bem, instituição. Hoje eu vejo que a maioria das pessoas, elas não pregam a Cristo, elas pregam uma religião, elas pregam uma placa. E a religião, eu sempre tenho conversado com os irmãos, a religião ela veio para trazer divisão. Divisão nas famílias, divisão nas pessoas. Por quê? Até mesmo no meio evangélico existe uma religião, em que cada um acha que tem que levar as pessoas para a sua placa, que na verdade Jesus Cristo tem uma igreja. Então é um evangelho a ser pregado. E todas as religiões, entre aspas, todos os cristãos são uma família. Então não importa, as pessoas
que chegam ao ministério como Cristo, elas nunca vão pertencer ao pastor Silvestre. Essas pessoas pertencem a Jesus Cristo. E eu estou ali simplesmente para cuidar delas e levar elas a Cristo, e elas são de Cristo. E o dia que elas desejarem ir para outra congregação, outra igreja, de Cristo, um exemplo bem claro, eu vou colocar aqui, uma irmã, ela foi morar, né? Posso usar o nome dela, Rosana, ela foi morar na Barra do Sul. Ela estava conosco aqui, e no aniversário dela eu estive lá, a gente esteve lá com os irmãos, comemorando junto com ela. Estava lá o pastor da igreja que ela foi visitar. E a gente começou a conversar com o pastor, eu falei... E ele começou a conversar com ela, até porque é muito longe. Eu falei para ele, a Rosana, ela não vai mudar de igreja. Ele ficou assim olhando para mim, ela vai mudar de pastor. Como assim, pastor? Porque a igreja existe uma só. A igreja de Jesus Cristo, é essa que ela está. Então ela estava lá com nós na igreja de Jesus Cristo, ela vai vir aqui agora para a Barra do Sul, está na mesma igreja que a de Cristo. Ela vai mudar de pastor. Então, quando nós entendermos isso, nós entendemos que todos somos uma grande família, e aí toda resistência vai cair por terra. Por isso, hoje, a maior resistência ainda, às vezes, se você prega numa praça pública, é o próprio evangélico que resiste ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque eles acham que é mais uma igreja concorrendo com a deles. Então, é isso que eu tenho visto nesse tempo. Uhum. Isso a gente consegue ver na construção da Torre de Babel. Diz que o povo falava uma única língua, e aí a palavra diz que nada mais será impossível a esse povo. Então vamos confundir a linguagem deles, porque o coração deles está voltado para a coisa errada, assim. Então, a gente entende que quando a igreja está em unidade, ela consegue crescer de tal forma que ninguém segura. E eu acho que hoje esse tipo de reação, como o senhor falou ali, que os evangélicos ficam resistentes como se fosse um concorrente, é isso que atrapalha o desenvolver da igreja? O senhor acha que isso é um dos pontos principais, de que não falam uma única unidade? E eu vejo isso muito claro, até porque eu estava na igreja há 25 anos e pouco. Eu trabalhei e estava ali junto com os irmãos, e quando eu saí desse ministério, quando eu vejo ali o momento em que algumas coisas que eu não via quando estava ali, comecei a ver nos irmãos. Como as pessoas estão presas numa placa e numa religião, e não ligada a Cristo Jesus. Então, eu vejo isso aí muito importante hoje, que todos nós temos um evangelho, e uma linguagem de amor, que esse amor que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então, a partir que nós começamos a viver isso, nós começamos a viver em Cristo e começamos a, entre aspas, se preocupar uns com os outros como uma grande família. Não importa se o Kennedy está no ministério como Cristo, ou na Assembleia de Deus, ou na comunhão cristã, ou na Igreja Batista, nós somos uma grande família da mesma forma. Porque quem nos ligou é Cristo Jesus. Uhum. Como o senhor vê a transformação pessoal que o senhor experimentou ao longo desses 28 anos quase aí de ministério? De que maneiras o seu entendimento sobre a fé e o serviço a Deus evoluiu para o seu chamado hoje? Eu vejo que a nossa transformação ela vai sendo de dia a dia. Nunca Deus vai tocar e a pessoa vai ser totalmente transformada. Se eu viver aqui 100 anos aqui na Terra através do Evangelho, 100 anos eu vou sendo moldado e vou sendo tocado. E o servir a Deus, você começa naquilo que você tem um entendimento, naquilo que Deus te deu. E a partir que você começa a ser fiel naquilo, Deus vai te acrescentando. Deus vai acrescentando, e quanto mais você serve, você vai ter mais comunhão com Ele. Quanto mais comunhão, mais parecido com Ele você vai ficando, e você vai entendendo mais esse Deus de amor, esse Deus de graça. Muitas vezes a gente quer entender Deus sem servi-lo, sem ter comunhão com Ele, sem ter esse processo de estar na presença dEle. E isso cada vez mais nos distancia dEle. Uhum. Esses quase 28 anos que o senhor se converteu e o senhor vem praticando essa transformação na sua vida, qual foi assim, o momento mais impactante que o senhor vivenciou na sua vida, ou de alguém próximo, e o senhor vivenciou essa transformação? Qual foi o momento mais impactante assim? Eu tive alguns momentos impactantes, tanto para mim quanto o poder de Deus.
Um momento deles eu era bombeiro numa empresa e nós estávamos diante de uma situação em que uma pessoa ela morreu. Ela faleceu, a gente tentou reanimar várias vezes e não conseguimos. Chamamos os médicos, paramédicos, eles foram ali, diagnosticaram o óbito. E naquele momento veio algo. E eu perguntei para aquele doutor, alguém pode fazer alguma coisa por essa pessoa? Ele falou, não, ele faleceu, agora é só Deus e ele. Ele já era. Naquele momento eu me abaixei, me ajoelhei do lado dele e comecei a orar. Coloquei as mãos sobre ele e comecei a orar. Eu não sei quantos minutos levou, mas de repente aquele rapaz, aquele jovem, ele abriu o olho e olhou para mim. Eu peguei na mão dele e eu levantei ele. E hoje ainda, isso foi em 2004, hoje ainda ele está vivo. Então, foi uma experiência sobrenatural com Deus. Ele esteve ali. E aquele momento me impactou, por quê? Porque eu vi que servir ao Senhor é algo sobrenatural. E, ao mesmo tempo, servir ao Senhor está tudo de acordo com a palavra. A Bíblia diz, tudo é possível àquele que crer. Então, foi um dos momentos que impactou a minha vida muito. Foi esse momento. Ao longo dos anos, as pessoas enfrentam muitas crises existenciais, crises familiares e, em algum momento, as pessoas também têm crise de fé. Houve algum momento na sua caminhada ministerial ou pessoal, algum momento que você questionou essa sua fé em Jesus? Teve algum momento que você se sentiu que foi abandonado ou que não estava sendo cuidado pelo Pai? Sim, vários momentos. Por quê? Até porque a nossa alma, ela sempre quer algo para apalpar. A nossa alma quer algo visível. E, na verdade, a fé é pelo Espírito. O Espírito, ele crê sem ver, sem ter nada de garantia. É fé. Isso é fé. E teve muitos momentos que eu questionei a Deus. Eu fui e achei, será que Deus está comigo? Será que Deus... Algo tão sobrenatural que você questiona a hora depois, naquele momento... Já o Espírito Santo começa a testificar no seu coração e vem o arrependimento, você já pede perdão e em poucos minutos alguém te liga, alguém manda uma mensagem, alguém fala, ei, Deus falou isso ao meu coração a teu respeito. E seja, Deus não precisaria fazer isso, mas ele testificando também na nossa alma. E eu vejo que Jesus fez isso quando João Batista estava na prisão e ele manda os 2 discípulos lá falar para Jesus, é você mesmo aquele que nós esperamos ou devemos aguardar outro? Sendo que João Batista testificou de Jesus no início. Então, Jesus deu uma resposta para a alma dele, onde que Jesus pegou os discípulos deles, mais os discípulos de João Batista, e levou lá e fez vários milagres, e disse, vão lá contar a João que vocês viram, os cegos vê, os mudos falam, os pecadores se arrependem, e há salvação. Então, ele deu uma resposta na alma de João Batista. E muitas vezes a gente precisa disso, porque nós somos de espírito, alma e corpo. Uhum. Teve algum momento específico assim que o inspirou a seguir o ministério como pastor? Ou teve alguma virada de chave? Qual foi o momento assim que você disse, não, eu tenho esse ministério, fui levantado, ungido pastor, e a partir de quando o senhor começou a trilhar esse caminho já como pastoreando? Como eu falei, o dia da minha conversão já houve uma chave, houve uma mudança. A partir daquele dia, eu e a minha esposa, a gente nunca mais foi o mesmo. Já foi 27 anos. E nessa caminhada com Cristo, essa experiência, a palavra, quando Deus foi falando, mais isso queimava no meu coração. Chegou um momento, eu chamei o meu pastor e eu falei, olha, Deus está falando comigo para me sair da empresa, só servir a Deus. Ele falou, olha, você e Deus. A igreja não tem nada a ver com isso. É Deus que vai te sustentar. Não saia de lá pensando que tu vai ter um salário, vai ter uma oferta que não vai ter. E a partir daquele dia comecei a orar e o Senhor falou, eu comecei com a minha esposa, os 2 filhos, a gente orou e a partir desse dia eu saí da empresa e praticamente a gente ficou sem salário 10 anos. E o Senhor nos sustentou, nunca tivemos falta alguma, nunca dependemos da igreja, nunca dependemos de irmão nenhum, nunca falamos as nossas necessidades para pessoa alguma, e ali eu presenciei e experimentamos e presenciamos a fidelidade de Deus para conosco. Então, a partir daquele dia, houve uma marca.
no meu coração muito forte e nada tira isso. Deus é real. Por amor à humanidade, ele entregou o seu filho. É possível aquele que... Que bênção. Bem, como vocês podem ver, o nosso podcast hoje é um pouco diferente e tem sido gratificante, é maravilhoso conhecer um pouco dessa experiência com Deus. Se isso está fazendo sentido para a sua vida, já aproveita, já clica no botãozinho, nos segue aí nas redes sociais, marca as notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo. Pastor, como é que o senhor descreveria essa experiência da caminhada entre a sua vida pessoal e ministerial e como é que você toma essas decisões de servir as pessoas? Então, é uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo. Por quê? Fácil. A gente tem muitas boas ideias, muita maneira de ajudar as pessoas. Mas a Bíblia diz que o pensamento de Deus são mais altos do que o nosso pensamento. Então você precisa adequar agora com a tua conversão, a tua transformação. Você não vive mais pela tua alma, mas sim pelo Espírito. Porque Deus fala conosco sempre no Espírito. Então a questão é, o que eu vou fazer? É a vontade de Deus e vai agradar a Deus? Por isso que você precisa ter essa comunhão com o Senhor. Você precisa ter esse relacionamento íntimo com o Senhor, com o Espírito Santo, para que você seja dirigido à vontade dele. E quando você faz dentro do propósito, dentro da vontade dele, isso a vida em você, gera vida em você e gera vida nas pessoas. E essa transformação causa uma transformação eterna. Uma transformação que as pessoas não são mais as mesmas. E isso é o verdadeiro evangelho, isso é a verdadeira ajuda. Porque eu posso ajudar as pessoas de diversas maneiras. Posso levar uma cesta básica, eu estou ajudando. Mas quando nós levamos algo junto com o espiritual em primeiro lugar, e aí sim a ajuda necessária, isso é algo eterno, porque eu sempre falo, as pessoas perguntam para mim, pastor, qual o maior milagre? O maior milagre que existe na face da terra é um homem, uma mulher, um jovem, uma pessoa se converter ao Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente receber o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. A partir daquele dia, aquela pessoa nunca mais é a mesma, porque o Espírito Santo entra nela e ela passa de uma pessoa meramente humana, de uma pessoa natural, passa a se transformar numa pessoa espiritual, num filho de Deus Altíssimo. E isso é eterno. Sim. Hoje, com o Ministério como Cristo, como é que o ministério reflete a sua conversão e quais são os valores que o senhor tenta transmitir para os seus liderados, seus membros? Como é que funciona esse ministério? Então, a gente estava no ministério, a gente tinha saído, e a partir daquela ali a gente tinha até um propósito de sair da cidade de Blumenau e morar em Bituba, onde mora o nosso filho, a nora, neto. E a partir daquilo ali, Deus começou a falar muito forte conosco, e Deus fala muito forte em sonhos com a minha esposa. Ele começou a dar uma direção e chamar-nos para um propósito. E esse propósito, ele começou a dizer, eu tenho um propósito para vocês aqui. Eu falei, eu não quero. E o Senhor falou para mim, você, durante esses 25 anos e pouco, você sempre disse, Deus, eis-me aqui. Era mentira? Deus falou ao meu coração, eu falei, não, Senhor, era verdade. Então, agora eu estou te chamando. Eis-me aqui. E a partir desse dia, ele nasceu no coração do Senhor o ministério como Cristo. E o ministério como Cristo, o nome já diz. Por que ele colocou ministério como Cristo? Ele falou muito forte conosco no sentido. Hoje, muitas pessoas estão em muitas igrejas. Mas se um dia vir uma perseguição e as pessoas não puderem mais estar na igreja, aonde essas pessoas vão estar? A maioria vão se perder. Então, eu estou te chamando vocês para conduzir as pessoas a mim, para que elas sejam como Cristo. Cada pessoa, cada homem, cada mulher. E em cada casa haja uma igreja. Em cada mesa onde as pessoas têm o café da manhã, o almoço ou a janta, haja uma ceia. Haja um momento de comunhão. E cada pessoa seja como ele. E é isso que esse é o propósito que hoje nós ensinamos. Quais foram os maiores desafios do seu ministério, assim, que o senhor enfrentou ao longo dessa carreira e nos momentos de incerteza, para testar a sua fé? Eu creio que o maior desafio é sempre estar essa conexão com o Senhor. Sabendo se isso é a vontade dele ou isso é coisa da minha alma, da minha mente.
Ou é mais uma religião que está surgindo? Ou eu estou sendo mais um religioso? Qual o propósito de Deus? O que o Senhor tem para a minha vida? E isso tem sido muito forte no meu coração. Isso tem sido um desafio, porque a gente tem muitas ideias, mas para com Cristo Jesus as ideias não servem. A direção é dele, o propósito é dele e ele é que nos conduz. E o desafio é se manter no centro da vontade dele, através da palavra dele, através do Espírito Santo de Deus. Esse é o que eu creio e eu vejo que é o maior desafio. E quanto mais você serve ele, quanto mais você conduz com o ministério, esse desafio se torna maior. Uhum. Como é que o senhor enxerga a importância da humildade no ministério? É o momento que o senhor sentiu a necessidade de se submeter mais à vontade de Deus, mesmo em meio a dificuldades? A humildade é algo sério, porque quando se fala de humildade, está ligado diretamente ao nosso coração. E o nosso coração, o que a gente às vezes acha que a gente é humilde, mas como que eu vou saber como está o meu coração? É nos momentos da dificuldade, nos momentos que acontecem os entraves, nos momentos que alguém me ofende, que alguém me pisa, ali que eu vejo se eu sou humilde, né? Uhum. Por isso que o Ministério como Cristo, ontem nós estávamos na igreja e a gente estava conversando sobre isso com os irmãos, e eu falei, ser como Cristo é o quê? É olhar na cruz, ver Jesus Cristo crucificado, com os pregos enferrujados nas mãos e nos pés, e o povo zombando dele, e de repente ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós olharmos para você, eu quero usar aqui você como exemplo, né? Se você me ofende, e eu olhar para você, não como um inimigo, não como um agressor, mas como uma pessoa que tem o amor de Deus, tem algo, e aí eu retribuir essa ofensa com amor. Esse é o propósito. Isso é humildade. Poder te abraçar e te pedir perdão e, ao mesmo tempo, te perdoar e dizer, zeramos o nosso conflito. Está tudo normal como antes e melhor ainda. O senhor acredita que no longo dos anos o ministério está mais voltado para a transformação de vida ou para o fortalecimento da igreja local? Como é que encontra equilíbrio para esses dois aspectos? Eu vejo muito claro isso no meu coração. O ministério não é nada sem as vidas. Então Jesus Cristo um dia deixou o trono, deixou o céu, se fez carne, se fez homem e veio para a terra por causa de vidas, de pessoas. Então o ministério ele está focado em vidas, em pessoas. Cuidar de pessoas, o resto é o resto. Uhum. Nessa sua conversão, teve algum rompimento familiar, algum problema? Como foi que se teve algum conflito? Como foi que isso modificou as suas relações pessoais, profissionais e familiares? Na minha conversão houve muitos conflitos. Conflitos graves. Porque para minha família, eu venho uma tradição de uma religião, então eu estava abandonando a religião da família, indo para outra religião, que na verdade não é isso. Conhecer Jesus é ser livre de todo e qualquer tipo de religião e servir diretamente a Deus. Então houve muitos conflitos. Hoje ainda tenho conflitos. Hoje ainda pessoas que viviam na minha casa não me visitam, da minha família. Por quê? Porque elas acham que eu estou numa religião contra elas. Embora todos da minha família eu tive a oportunidade de falar desse evangelho, do amor de Deus para conosco, diz que ele deu o único filho, Jesus Cristo, para conosco, e eu creio que em todas as famílias. Mas eu sempre falo isso, de seu início. Deixa Deus conduzir o teu coração, Deus se passo de fé. Deus vai tocar todos. Eu vejo hoje, olho a minha família, todos receberam Jesus, todos anos com Cristo. Quais são os momentos de maior alegria que o senhor experimentou ao longo desses 28 anos quase aí, pastor? Quais testemunhos de vidas transformadas marcaram profundamente, assim? A maior alegria no meu coração é olhar para minha esposa e sabendo que eu e ela estamos firmes em Cristo Jesus, é olhar para os nossos filhos e para nossas noras, saber que elas estão firmes em Cristo Jesus, olhar para o nosso neto e dizer, vovô, vamos orar? Então, não tem alegria melhor para qualquer pai, qualquer mãe, qualquer ente familiar de ter a sua família em Cristo Jesus. Porque um dia
um dia, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai ser tirado dessa terra. E quando nós estivermos naquele caixão, a única coisa que contou, o que nós fizemos com o Filho de Deus. O maior sucesso, Kenny, da vida de um homem e de uma mulher, não é quanta riqueza, quanta empresa, mas é chegar naquele dia final, ao se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, e ele dizer, eu te conheço. Vem e entra no gozo do teu Senhor. O maior fracasso de um homem nessa terra, de uma mulher, é chegar lá e o Senhor Jesus olhar para você e dizer, ei, afasta de mim, eu não te conheço. Então, cada pessoa, cada homem, cada mulher, ele trabalha incessantemente para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor a seus filhos. Não está nada de errado nisso, está tudo certo. Mas se esse homem, essa mulher, não tiver uma aliança com Jesus Cristo e não levar os seus filhos, a sua família com Jesus Cristo, é a pior desgraça da vida de um homem e de uma mulher. Por quê? Não existe nenhuma religião que vai salvar alguém. Deus determinou a salvação e deu o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. O senhor traz isso de uma forma muito leve, a presença de Jesus e essa proximidade com Deus. E a gente tem visto que muitas denominações têm imposto um certo pedágio que você não é merecedor, de que o que a gente merecia era o inferno. Como é que o senhor trata essa parte da graça? De que, assim, não, realmente nós não merecíamos, mas Deus agiu de uma forma e, para não deixar que nós nos perdêssemos, nos resgatou. Como é que o senhor enxerga essa forma de resgate? Então, isso que eu estava falando agora, a diferença de Jesus e a religião. Jesus Cristo é leve. A religião é pesada. A religião diz assim para você, Kenneth, se você não pecar mais, eu te perdoo. Jesus Cristo diz assim, vem aqui, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Entendesse a diferença? A religião, antes de ter você, ela já cobra de você algo perfeito. Jesus Cristo diz para você, eu sou perfeito, caminha comigo e você será perfeito. Então, ele nos perdoou e nos perdoa antes de cobrar qualquer coisa. Então, a partir que eu tenho essa aliança, que eu começo a caminhar com Jesus Cristo, é uma pessoa, é algo que eu preciso entender. Eu posso estar com ele 24 horas por dia, e ele está comigo. E é através dele que eu vou sendo moldado e transformado. Nessa sua caminhada de ministério, quais foram as passagens bíblicas que mais impactaram e que influenciam hoje na sua pregação e no modo como você acolhe as pessoas e como você transmite essa mensagem para as pessoas que não conhecem a Jesus? Então, eu tenho duas passagens que ficam no Evangelho de João. Uma das passagens é ali no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 9 ao 14. Essa passagem, ela fala muito comigo porque, novamente, ali estava João Batista no meio da multidão e Jesus chega ali. E as pessoas estão ali hoje, como hoje. Jesus está no meio da multidão, mas muitas pessoas estão dentro de uma igreja e não conhecem Jesus. Elas ouvem falar dele, lê sobre ele, mas não sabem quem ele é. E João Batista chega ali em João 9, 1:9 e diz assim, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. E ele continua dizendo no versículo 10, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. No versículo 11 ele diz, ele veio para os que era seu e seus não receberam, que era Israel. No versículo 12 ele trata diretamente conosco, que diz assim, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. E o versículo 14 ele fala daquilo que nós temos às mãos, que é a Bíblia. Ele diz, e a palavra se tornou carne e veio e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, isso aí marcou a minha vida. Ele é real. Ao longo dos anos, o senhor percebe que a maneira como as pessoas recebem a mensagem do Evangelho
como tem adaptado para as novas plataformas, para alcançar essa juventude, por exemplo? Os tempos mudaram. Hoje o pessoal está ligado em plataformas digitais, celular, a Bíblia impressa hoje quase ninguém usa mais porque está com tablet e celular na mão e ela está em aplicativo. Como é que a igreja tem se adaptado a essa nova forma de trazer o evangelho para alcançar essa nova geração? Isso são ferramentas que nos ajudam a propagar o evangelho, anunciar a Jesus Cristo. Eu sempre falo para os irmãos, mas ao mesmo tempo eu sempre bato numa tecla, que é o seguinte: eu falei, todo cristão, toda família precisa ter uma Bíblia de papel, uma Bíblia em casa. Por quê? Nessa plataforma digital hoje há muitas mudanças. E de repente a Bíblia diz, Paulo fala que o engano vem. E ele vai sair no meio de nós. Ou seja, eu sempre falo para a igreja, o engano vai vir com a Bíblia na mão. Então, na plataforma digital, uma dedada lá, os caras eles podem torcer todo o evangelho digital. Da forma que o mundo quer aplicar. E quando você tem uma Bíblia de papel, aquela é imensurável, aquela não tem como mexer. E aquela, por isso você sempre precisa de uma Bíblia de papel para comparar. E essa ferramenta digital é algo extraordinário. O que eu levaria 100 anos para alcançar, eu posso alcançar em 1 minuto. Não é verdade? Sim. Através disso. Então, nós precisamos ter a sabedoria de como usar essa plataforma. Eu vejo que é algo maravilhoso que Deus nos concedeu. Mas, ao mesmo tempo, o diabo também quer se infiltrar ali. Então, nós precisamos usar com sabedoria, com graça e com amor. Em sua trajetória ministerial, como é que o senhor lida com os momentos de solidão, ou os momentos de falta de reconhecimento ou injustiça? A sua fé em Deus te dá suporte de que maneira nesses momentos? Então, a partir que eu conheci a Jesus Cristo, eu tenho essa plena certeza que eu nunca mais estou sozinho. Às vezes eu até falo para a igreja, se eu estou tomando banho, eu não estou sozinho. E ali está o Espírito Santo. Meu melhor amigo, meu conselheiro, meu consolador, aquele que me ensina, me guia, me faz lembrar e anuncia o que há de vir. Ele está. E eu sempre falo, eu e ele somos uma dupla. Aonde quer que nós chegamos, nosso propósito é glorificar a Cristo Jesus. E a partir desse amor, dessa graça, Deus tem colocado no coração meu e da minha esposa esse amor pelas pessoas, de estarmos juntos, sentarmos à mesa e ter comunhão. Então, Kennedy, se eu falar a verdade para você durante esses 27 anos que vai fazer agora em fevereiro, eu não lembro de estar em solidão. Ou seja, sozinho, sem ter alguém para abraçar, sem ter alguém que está aí, tudo bem. Sempre tive pessoas ao nosso lado. Então, tem sido leve essa parte. O senhor poderia compartilhar algum testemunho que evidencie que o senhor viu alguma transformação em alguma pessoa próxima ou familiar que o senhor consiga compartilhar com a gente? Ah, tem muitas pessoas, muitas transformações, muitas pessoas sendo tocadas de uma maneira sobrenatural pelo Evangelho, pela palavra. E tem pessoas que a gente vê e a gente fica assim, meu Deus, o que essa pessoa alcançou em uma semana, às vezes tem pessoas que levam 10 anos, 15 anos para ser tocada. E eu vejo muito claro isso. O ser transformado, o ser tocado não depende de mim para com você, depende do seu coração. Quando você abre o seu coração para ele e você se esvazia da tua reserva, da tua opinião e diz, Senhor, faça o que eu preciso. E começa a te moldar de uma maneira sobrenatural. E você olha para aquela pessoa e diz, como pode? Então, eu não vou citar nome de pessoas aqui porque eu seria injusto, porque eu conheço muitas pessoas. Mas eu vejo pessoas que a gente conversou sobre Jesus Cristo, levou, eu sempre falo isso para a igreja. Cada momento que eu tenho pessoas, a primeira coisa que eu preciso saber dessa pessoa é se ela tem uma aliança com Jesus, se ela crê em Jesus. Não basta só crer que ele precisa dizer, eu quero receber, eu quero ter essa aliança. E a partir desse dia, você liga para essa pessoa no outro dia e vê, meu Deus, essa pessoa é totalmente diferente. Você vê não só nas atitudes delas, como na fisionomia delas. Então, eu conheço muitas pessoas. E esse evangelho, esse Jesus Cristo é um Jesus que é transformador de uma maneira sobrenatural. Maravilha. Como a sua experiência de conversão
influencia na visão do seu ministério e como é que você aplica isso para o alcance da comunidade? Hoje eu tenho bem resolvido no meu coração, quanto mais eu caminho com Cristo, mais eu vejo. Se uma pessoa não tem Jesus, ela não tem nada da vida. Ela é uma pessoa miserável e perdida. Então, cada vez mais, isso me impulsiona dizendo, eu preciso fazer com que essas pessoas conheçam o Cristo que eu conheço. Conheço Jesus que deixou o céu e veio à terra. Ele está ligado com coisas, com estrutura, mas ele está ligado 100% com as pessoas. Ele veio por causa de vida. E o desejo dele é transformar cada vida, salvar cada uma delas. Então esse eu vejo o propósito e quanto mais eu vejo isso, mais incansável eu fico. Dia e noite de pregar esse evangelho e de levar essas pessoas a ter um encontro com Cristo e ao mesmo tempo que ela tenha esse encontro com Jesus Cristo, elas não estão presas em uma religião. Elas são verdadeiramente livres de todo e qualquer tipo de religião. Elas passam a ser um filho de Deus, para ter comunhão direta com Ele. Com essa caminhada de quase 27 anos de ministério que o senhor tem desde a sua conversão, tem alguma mensagem ou conselho que o senhor daria para quem está iniciando, que o cara foi num culto no domingo, recebeu essa palavra e começou a crer, não, eu quero isso para minha vida. Tem algum conselho para quem está iniciando nessa jornada? Então, tudo começa no nosso coração. O nosso coração é a fonte da nossa vida. Eu poderia citar 2 passagens bíblicas aqui que tocou muito meu coração. Imagina, as pessoas sabendo aqui, eu vou pegar aqui, todo mundo que conhece a passagem de João, no Evangelho de João, capítulo 15, né? O pai é o agricultor, o filho é a videira e nós somos os ramos. Mas eu queria colocar 3 versículos desse capítulo, que é o versículo 7, 8 e 9. E ali o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então eu quero dizer, ei, você que se achega a Cristo, você não está se achegando a uma religião, você não veio para trocar de religião, você veio para ser fundido em Jesus Cristo, para ser transformado num filho e numa filha de Deus, para ter comunhão com o Pai. Ou seja, conversão não é mudança de religião, conversão é realmente ganhar o quê? Um novo título. Uma nova identidade, uma identidade de um filho e de uma filha de Deus, com um só propósito. O propósito é ter comunhão com o Pai, comunhão com o Senhor. Isso é conversão. Filha. O senhor tem algum rito próprio ou disciplina que o senhor construiu ao longo dos anos que auxilia a manter a sua integridade e firmeza na sua caminhada com Cristo? Como esse hábito foi formado? Eu tive muitos hábitos, criei muitas coisas como se fosse uma redoma de proteção, mas a partir da minha caminhada, dessa comunhão com Jesus Cristo, conhecendo Ele, eu vi que isso tudo era religião. Eu joguei tudo fora. E hoje é comunhão com Ele, né? Hoje eu sempre falo para os irmãos, eu chego em um lugar, vejo um ajuntamento, vejo algo, e eu me aproximo. Primeiro pensamento que me veio em Kennedy é Jesus Cristo. Ele se assentaria. Jesus Cristo faria isso, faria. Então eu vou fazer. Vou estar junto. Jesus Cristo não participaria. Jesus Cristo não faria. Não. Esse é o meu lema. É aquilo que eu tenho no meu coração. Ser como Cristo. Atender uma pessoa para fazer uma libertação. A gente trabalha há 17 anos na área de libertação, 27 anos, na verdade, na área de libertação. Estava 7 meses na igreja, já comecei a fazer libertação. E a gente trabalha muito isso. E às vezes tem pessoas de outras congregações que são meus irmãos. E elas vêm para fazer libertação. Primeiro vem um pensamento. Mas o pastor pode não gostar. Mas de repente, Jesus Cristo faria isso? Faria. Então eu também vou fazer. Jesus Cristo, se a pessoa vir até ele, e jamais
eu jamais aconselho pessoas de outras igrejas, mas libertar, sim. Eu sempre vou fazer isso. Então, isso é algo simples para nós, ser como Cristo. Uhum. Como a Bíblia descreve lá em Atos 2, a divisão dos espíritos, que o Espírito Santo veio e teve as divisões ali os dons espirituais, né? Como é que o senhor enxerga isso hoje? A Bíblia fala, Jesus fala que aos que crerem farão prodígios ainda maiores do que o que ele fez. Como é que o senhor vê que a gente percebe que muitas igrejas não dão ênfase a dons espirituais? O senhor mesmo falou que trabalha com libertação. Então, existem dons espirituais ainda no meio da igreja e como é que as pessoas distinguem esses dons? Então, aqui é algo bem amplo que eu vejo nas Escrituras. Por exemplo, Jesus, quando andou na terra, o que ele falava? Que o Pai estava com ele, né? Vamos pegar João 8:29, ele diz, aquele que me enviou está comigo. O Pai nunca tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Se nós pegarmos lá João 14:10, ele diz que o Pai fazia as obras. O Pai estava com ele e fazia as obras que tinham que ser feitas. Hoje, nós estamos em Cristo Jesus, ele está conosco. Ele faz as obras, né? O Evangelho de Marcos 16 fala isso. No versículo 20 diz assim, e os discípulos, os apóstolos saíram e o Senhor os acompanhava com os sinais que se seguiam. Então, hoje, se nós pegarmos, pastor, vamos falar de dons espirituais, nós poderíamos pegar ali 1 Coríntios 12, ali fala que o Senhor Jesus Cristo dá os ministérios, o Espírito Santo os dons, e o Pai opera tudo em todos. Então a gente vê ligado aos três. E isso, muitas pessoas falam, ei, isso era para o tempo dos apóstolos, isso era para o tempo de Jesus Cristo, hoje não existe milagre. Nós somos a igreja de Cristo. E aonde que nós chegarmos, ontem eu falei sobre... Se você chega, se eu estou em Cristo, eu chego, Jesus chega. Se eu toco, Jesus toca. Se eu falo, Jesus fala. Se eu vivo como Cristo, é os mesmos milagres que quando Jesus estava. Os mesmos milagres quando os apóstolos estavam na terra, está em nós. Nós somos a igreja. E já a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os tempos mudam, as coisas mudam, mas Deus não muda. O Senhor não muda. E Ele é o mesmo. Então, eu vejo hoje os sinais de milagres, orar. Eu tenho algo muito claro no meu coração. Como que se começa uma conversão? Ela se inicia com arrependimento. Recebo Jesus Cristo. Eu preciso ser batizado, ser liberto, né? E ser curado. Isso é salvação. Considerando a sua jornada com Deus, como é que o senhor vê a relação entre a graça e a responsabilidade pessoal na transformação de vida? Então, há uma guerra, às vezes, entre a graça e a lei. Muitas pessoas, muitas igrejas posicionando a lei, e outras dizendo, não existe lei, ela é graça. A lei existe, e ela está aí para dizer o que é certo e o que é errado. E a graça é muito mais responsabilidade que a lei. Porque a lei diz assim, se você for pegado em adultério, você será apedrejado, você será morto. Você, se for pegado no próprio auto adulterando. E a graça diz, se você só olhar e cobiçar, você já adulterou. Então, a graça é algo muito mais responsável. Quando as pessoas elas dão ênfase no pecado, porque elas estão longe de Deus. Porque se eu ando com Cristo, o pecado para mim nunca foi problema. Porque eu estou com Cristo. E Cristo é como se fosse um antídoto contra o pecado. Então, pastor, eu vivo na graça e eu estou em Cristo, eu posso pecar. Eu jamais vou querer pecar. Se eu estou com o Senhor e eu caminho com Ele, assim como Ele odeia o pecado, eu também odeio o pecado. Isso já começa a ser algo natural, transformador na nossa vida. E nós não vamos ter mais problema com o pecado. E muito menos com julgar as pessoas. Mas vamos viver leve e amar as pessoas. Na opinião do senhor, qual que é hoje a maior necessidade da igreja e como é que o senhor enxerga o ministério como Cristo suprindo essa necessidade? Hoje, eu vejo uma das necessidades na igreja, quando se fala de igreja, fala-se de pessoas, porque as pessoas são a igreja de Cristo, não é uma placa. Eu vejo a necessidade das pessoas se posicionarem em Cristo Jesus.
Hoje as pessoas vão de igreja em igreja, muitas vezes ver o culto como se o culto fosse para elas ser cultuada. E elas chegam num lugar, não gostei do culto. Chega em outro lugar, não gostei da palavra. Chega em outro lugar e elas vão procurando de igreja em igreja. E o que as pessoas precisam? Elas precisam uma coisa só. Primeiro, quando eu saio de casa para ir na igreja, eu vou cultuar ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, a Jesus Cristo. Então o culto é para Ele. Eu vou cultuar a Ele. Eu vou levar o meu louvor, a minha adoração. E aí, outra coisa que eu preciso saber, essa igreja ela está de acordo com a palavra de Deus? Ela está de acordo com aquilo que Deus quer fazer? Tá. Então, é um lugar. E aí eu preciso receber. Eu vejo que muitas pessoas vão hoje na igreja, é um desafio muito grande para nós, pastores. Elas vão como se fosse... Eu caminhei de segunda até domingo. Agora eu preciso lá carregar as baterias para mais uma semana. A igreja não é isso. Aquilo que Deus está falando com você através daquele pastor, daquele pregador, você precisa anotar, você precisa chegar em casa e ver o que Deus quer falar com aquela palavra ao seu coração. Você precisa receber, você precisa ter um contato sobrenatural com a palavra. Isso é transformador. Quem vai te transformar é a palavra do dia a dia. Você precisa ter essa experiência. Então eu vejo que isso é que nós precisamos. Levar as pessoas a ser como Jesus. E Jesus, ele tinha todo dia o seu tempo de oração e ele era a própria palavra. Nesses 27 anos que o senhor tem contato com essa transformação de vida, tem alguma experiência de perdão ou reconciliação que o senhor vivenciou, que isso impactou a sua vida e mudou a sua abordagem para como você conduz o seu ministério hoje? Então, o perdão é algo muito sério para mim, porque até eu me converter, até 32 anos de idade, para mim não existia perdão. Existia vingança e morte. Eu achava que todas as pessoas que se levantavam contra mim, elas deviam morrer. E, até por causa disso, feri muitas pessoas. Então, a partir que eu entendi o perdão ele está no centro do viver cristão, ou seja, no centro do viver de um filho e de uma filha de Deus. E é o único laço que o diabo tem de prender um cristão, é através do perdão. Então, a partir que eu entendi isso, eu sempre, durante o dia, eu nunca deixo o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, eu nunca vou dormir sem perdoar qualquer pessoa que eu acho que me ofendeu, eu acho que fez algo. Então, se eu olhar para trás, há um rastro muito grande de pessoas que me feriram. Mas eu tive a oportunidade em Cristo Jesus de perdoar cada uma delas em voz alta e dizer, diabo, eu perdoo, eu libero a vida dessa pessoa, eu libero a vida dessa pessoa, eu abençoo essa pessoa e eu declaro, Senhor, eles são teu. Então, o perdão é algo libertador, não para a pessoa que te ofendeu, em primeiro lugar para você mesmo, porque você acha que você é a vítima e você tem direito de não perdoar e de prender aquela pessoa. A única pessoa que é presa é aquela que não perdoa. Então o perdão eles tem que estar no centro do nosso viver, e isso é muito claro para mim nos casais, nas pessoas que eu vou fazer a libertação. Primeira área que nós vamos dar ênfase é o perdão, perdoar. E a gente vê a dificuldade num homem e numa mulher que diz que se ama e de repente elas estão de frente um do outro ali, o marido e a esposa, resistindo para que não perdoar, trazendo sempre a razão em primeira pauta. Mas antes da razão existe o perdão. Existem até alguns estudos científicos que falam a respeito de pessoas que adquiriram doenças físicas e que se curaram através e que a doença foi adquirida por falta de perdão, e que a partir do momento que elas liberaram esse perdão, ela conseguiu a cura dessa doença, que não sabia a origem da doença. Descobriu que era totalmente espiritual. 100%. 100% porque falta de perdão, ele vai atrofiando o teu corpo, vai atrofiando, vai enrijecendo os teus ossos, vai causando mal em todos os teus órgãos. Por quê? Vamos pegar aqui algumas coisinhas básicas aqui. Qualquer peixe, a Bíblia diz que não foi Deus que criou os peixes, foi a água.
E se tirar o peixe da água, o que acontece? Morre, né? Tá fora do ambiente. A Bíblia diz que a terra produziu os vegetais, os frutos, as árvores. Se tirar qualquer árvore da terra, o que acontece? Definha e morre. A Bíblia diz que chegou no momento, Deus disse, e façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a partir que eu não perdoar, a partir que eu tirar isso da minha vida, eu morro. Não morro fisicamente, mas espiritualmente, porque nós fomos feitos em toda pessoa, Kennedy, que não tem uma aliança com Jesus Cristo. Ela não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela está, para Deus, morta. É o que houve em Adão. Adão e Eva, quando deu problema ali, a Bíblia diz que houve necros, houve uma morte espiritual, uma separação entre o homem e o Deus. Então hoje nós precisamos dos três que nos fizeram. Nós não precisamos, muitas pessoas dizem, eu quero Deus, eu creio em Deus, e basta. Deus fez tudo, mas quando chegou no homem, disse Deus, façamos. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos dos três para estar vivo. A nossa vida ela está embasada nos três. O Espírito Santo que habita no nosso coração, Jesus Cristo que nós estamos nele, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós servimos, e por causa disso, Deus ele se tornou o nosso Pai espiritual. Então, algo que mexe muito, não sei se eu posso citar aqui, 3 versículos bíblicos que mexe muito o meu coração, é que está escrito ali em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 6, que diz ali o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, muitas pessoas andam sem Deus e dizem, Deus nunca viu, ele não se importa comigo, ele não me quer. Mas, na verdade, Deus escolheu-nos em Jesus Cristo e nos predestinou cada pessoa para sermos filhos de Deus. Hoje, às vezes, as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Nós só somos filhos de Deus como nós estamos na plenitude. Nós recebemos Jesus e porque fazemos uma aliança com Jesus, ele nos deu o Espírito Santo e a partir dali nós voltamos à posição da criação. Passamos. E ali está o Pai, o Filho e o Espírito. Essa é a vida plena de um filho. Maravilha. Após tantos anos de dedicação ao seu ministério como pastoral ali, quais são os sonhos, expectativas para o futuro da igreja e na sua caminhada com Cristo? O que o senhor espera para os próximos anos de ministério? Eu não diria os próximos anos, já espero agora para 2025. Eu creio que 2025 vai ser um ano de muito desafio, mas ao mesmo tempo um ano em que as pessoas vão estar numa posição que elas têm que tomar uma decisão. E a minha expectativa é que cada pessoa tome uma decisão por Jesus Cristo. Cada pessoa venha ser como Jesus. Venha começar a caminhar com ele. Venha ser livre de todo qualquer medo. Venha ser liberta dessas opressões que o mundo vai trazer. Porque o mundo agora ele vai começar a se conturbar. Ele vai começar... A Bíblia diz que nos últimos tempos, eu creio, tenho uma impressão muito forte no meu coração, que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu creio que logo Jesus estará voltando. E hoje há uma posição muito grande das pessoas. Muitas pessoas estão aderentes, ou seja, à deriva. Elas estão... O que eu vou fazer? E elas precisam tomar uma decisão. Tomar uma decisão de ser Cristo. E a expectativa é que cada pessoa que chega até nós conseguimos levar elas em Cristo Jesus, firmar elas em Cristo Jesus. A partir que ela ter essa experiência que estar em Cristo Jesus, começar a viver a palavra e começar a viver em Jesus, eu creio que é o objetivo. O nosso propósito nunca é encher a igreja de pessoas, mas sim cada pessoa que o Senhor trazer. Levar elas a ter um encontro genuíno com Jesus Cristo e abençoar elas e vai. Aonde que você for, você seja luz. Que bem.
Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Movendo Ideias. Espero que esta mensagem tenha chegado até o seu coração e que você possa aproveitar, que você possa descobrir o teu propósito através dessa palavra. Pastor, muito obrigado, mas como de praxes, nós sempre pedimos que o nosso convidado deixe uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e imaginando que essa mensagem tem o potencial de alcançar quase 8 bilhões de pessoas a nível mundial nas redes. Então, qual seria a mensagem do pastor Silvestre de Borba que deixaria para todo esse público que nos acompanha? Glória a Deus, será uma satisfação, uma honra estar aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho uma mensagem muito forte no meu coração. É para cada pessoa que ouvir. Quero dizer para você que Deus está falando com você. E ao mesmo tempo, nós vamos estar iniciando agora 2025. E eu sei que na virada do ano, cada um tem uma expectativa. E cada pessoa faz um voto, outros fazem de uma maneira, uma de outra. Mas o melhor voto que você pode fazer é receber Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador da sua vida. E seja no início, começa a viver o ano, não procrastina as coisas. Toma uma posição na sua vida. Se torne um filho de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não está em uma religião, ele está acima de toda qualquer religião, porque ele está hoje sentado à direita do Pai. E o meu desejo é que cada pessoa possa ter verdadeiramente esse contato com Deus, de se tornar um filho e uma filha com Deus, de Deus, através de Cristo Jesus. E que você possa já iniciar o 2025 com Jesus, porque ao você fazer uma aliança com Ele, a Bíblia diz que Ele envia ao seu coração, ao nosso coração, Deus envia o Espírito Santo. E ao Espírito Santo, Romanos fala assim, Romanos 5:5, porquanto a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi ortogado, nos foi dado. Então, quando Deus, ele deseja, a Bíblia diz que Deus não tem amor, mas ele é amor, né? 1 João 4:8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, o Espírito Santo derrama esse amor no nosso coração, isso quer dizer que você recebeu o DNA de Deus, o amor de Deus. Se nós pegarmos e continuar ali em 1 João 4:18, diz que esse amor lança fora todo medo. Meus amados, nós vamos iniciar um tempo de muita opressão, muitos medos, de rumores de muitas coisas que vêm. Mas esse amor no seu coração lançará fora todo medo. E você, não importa onde que você esteja, você vai estar com Ele. E se você está com Ele, você está seguro. Então eu quero desejar 2025 para esses quase 8 bilhões de pessoas. O meu desejo, eu creio que é o desejo de Deus, porque assim Ele fez, enviando o seu Filho, é para que todos tenham essa experiência sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo, recebendo Ele na sua vida, convidando Ele a fazer parte da sua vida. Isso não te prende numa religião, mas isso está acima de todo e qualquer tipo de religião. Isso é uma aliança direta com Deus. Isso te liga direto com Deus. Porque muitas pessoas pensam que fazer uma aliança com Jesus Cristo é estar debaixo de um pastor. Não, você está debaixo da proteção de Deus. Você tem livre, você não depende de um pastor para estar com ele, ter comunhão com ele. Você depende só de você. Você pode fazer, você é livre. E eu quero abençoar a todos que 2025, o Espírito Santo de Deus possa habitar em cada pessoa, tomar essa decisão, que ele possa trazer essa paz, paz que excede todo entendimento. Cada pessoa venha ter essa experiência de conduzir a sua família. Homem, você é o pai, marido, esposo, provedor. Não esqueça, em primeiro lugar, de levar a sua família a Cristo, caminhar com Cristo. Que Deus os abençoe a todos com a graça, o amor e o favor de Deus em sua vida e em sua família. É essa mensagem que eu quero deixar. Maravilha. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na sua vida e através do seu ministério. Espero que essa mensagem tenha feito muito sentido para você, que te ajude na sua vida pessoal, profissional, familiar, e que, se isso fez sentido para você, vai lá, se inscreve no nosso canal, marca o sininho de notificação e siga as nossas redes sociais, @Movendo Ideias BNU. Até o próximo episódio.